Ó, foi. Ó, gente, descobri um negócio novo. Você aperta aqui pelo microfone, né, do DJI e começa a gravar aí na câmera também. Não sabia. Agora eu não preciso mais começar daí da câmera. Enfim, hoje eu vou testar um ângulo novo com esse banquinho aqui. Vamos ver se minhas costas vai doer menos. Meio parecendo um interrogatório, né? Talvez. Enfim. Agora eu já tô um pouco mais acostumada com a câmera, ficar olhando assim. Quer dizer, não muito, né? Mas um pouquinho mais. Então vou tentar fazer daqui pra ver como que fica. Se vai aparecer muito meus frizz, minha cara de maluca. Vamos lá. Se doer muito minhas costas, eu vou encostar na parede ali. Hoje é dia 25 de março. Hoje eu não fui treinar, é meu descanso. Então eu tô mais ansiosa do que o normal. Quando eu não vou treinar, eu costumo ficar um pouco mais ansiosa. Mas tô mais do que o normal de quando eu não vou treinar também, porque como eu falei nos vídeos anteriores, eu tô fazendo os destaques lá do Instagram e tal, e o negócio dá maior trabalho, porque eu quero fazer um negócio bonitinho, né, com música e tal, colocar uns GIFs, uns efeitinhos, tudo, e aí você tem que ficar montando lá no Instagram e excluindo, né, porque como eu não quero postar o Stories para todo mundo, eu quero só colocar nos destaques, inclusive uma dica para quem quer fazer isso também. Você quer montar os seus destaques lá sem ter que postar para todo mundo? Tem um jeito, que é o que eu tô fazendo, que você vai, posta o Stories, aí logo em seguida, assim que for postado, você já exclui antes das pessoas verem, e daí você tem que esperar 24 horas e você vai lá e restaura. Você vai lá nos seus arquivos excluídos, lá nas configurações, e você restaura, daí você vai lá e coloca nos seus destaques normal, lá no seu histórico de stories e tal, itens arquivados. E dá certo. É bom para quem quer fazer destaques, assim, que tem bastante coisa e tal, sem ter que postar no Stories, né, do nada. Que essa foi a minha ideia. E aí eu fiquei ansiosa fazendo isso, dá trabalho, até porque eu quis fazer vários destaques, né, falando um pouco da história, do porquê que eu fiz tal estudinho, os meus processos e tudo mais. Deu vários stories e eu tive que ir fazendo um por um, e tem umas horas que dá umas travadas lá e tal, você tem que fazer de novo, enfim. E por isso eu fiquei ansiosa, fiquei a manhã inteira, tô há 2 dias inteiros fazendo isso. Hoje, a manhã inteira, não fui treinar. Eu acordei, já comecei 5 horas da manhã, né? Que eu acordo. 5 para 5, na verdade. Que eu acordo. E aí já levantei, passei café e já comecei a fazer isso. E fiquei até agora há pouco fazendo. Ainda não fui treinar, por isso eu fiquei mais ansiosa. Eu até ia vir tomando um café, né? Porque eu tô sempre trazendo um cafezinho para esse momento. Mas do jeito que eu tô, nem vou tomar. Vou tomar só mais uma xícara em algum momento específico. Mas eu já fiz esse compromisso. Não vou tomar mais café. Só tenho um voucher de café aí pro resto do dia. Você é louco? Porque senão vou ficar maluca. E é isso. Depois disso, depois dos destaques, vou arrumar a proposta, mas não que nem eu tava antes, né? Ai, toda hora ficar arrumando um negocinho, arrumando palavra e tal, não sei o quê. Não, é só pra
É a final mesmo, que é sem todo aquele textão, que é o que eu coloquei nos destaques, né? Sem todo aquele monte de texto, para deixar um negócio bem limpo mesmo, para já mandar de cara assim um investimento, né, para o cliente e com mínima explicação, né? Porque o cliente já vai ter visto isso antes no meu perfil. Essa é a ideia. Arrumar proposta, que mais? Bom, arrumar essas coisinhas que faltam e aí eu vou gravar um modelo completo do sistema, do meu sistema criativo, do meu modelo, com os processos e tudo mais, para testar se vai sair tudo como eu planejei. E eu vou gravar de algum produto que eu gosto muito. Eu já tenho em mente qual que eu vou gravar, mas eu vou deixar não vou revelar, vou deixar aí para sair mais para frente. E vou gravar esse modelo, então é isso, dentro de, no máximo, 15 dias, 2 semanas, 20 dias, aí eu faço a prospecção real. Eu sei que eu tinha falado que eu ia fazer a prospecção ontem, falei que era só terminar isso, já ia entrar em contato com o cliente e tal, não sei o quê, mas eu preciso do modelo primeiro, inteiro, do sistema, com modelo do portfólio e preciso testar o prazo, se vai bater certinho os prazos e o storyboard animado, que eu não testei, o Animatics, eu não testei ainda. Então, tipo assim, eu preciso testar esse primeiro. E aí, assim que eu testar e fizer redondo e tudo, aí eu vou entrar em contato com os primeiros clientes. Enfim, ou será que eu entro em contato agora e deixo já marcado? Bom, olha eu aqui, né? De novo, fazendo aquela coisa de ficar pensando demais e lançar um plano e não mudar de ideia. Mas enfim, vou pensar nisso hoje e até amanhã vai estar resolvido. Vamos lá. 25 de março. Nossa, vai ser bem curtinho. Hoje eu vou mostrar, vou fazer que nem influenciadora. Mostrar, será que dá pra ver? Porque essa lente é bem aberta, né? Riqueza e liberdade são gratuitas. Que bom, né? Vamos lá. Não se conquista a liberdade realizando o que teu coração deseja, mas eliminando o teu desejo. Não se conquista a liberdade realizando o que teu coração deseja, mas eliminando o teu desejo. Um pouco controverso para mim, a princípio, mas vamos lá. Epicteto Discursos. Agora na explanação do autor aqui. Há 2 maneiras de ser rico: tendo tudo o que você quer ou querendo tudo o que você tem. Qual é a mais fácil aqui e agora? Há 2 maneiras de ser rico: tendo tudo o que você quer ou querendo tudo o que você tem. Qual é a mais fácil aqui e agora? Querendo tudo o que você tem. O mesmo se aplica à liberdade. Se você se irrita, luta e se esforça por mais, nunca será livre.
E se você pudesse encontrar as zonas de liberdade que já possui e se concentrar nelas, bem, então seria livre aqui mesmo, agora mesmo. Pesado. Bom, tem vários pontos nisso aqui. No mais, eu concordo total. A melhor maneira de você sofrer menos é desapegando mais, né? A começar daí. Que todo sofrimento vem do apego e vem dos desejos. Os desejos mundanos. Mas eles não são de todo ruim. É ruim quando é ruim quando você entra num caminho que te põe no buraco. Quando começa a botar em questão os seus valores. É ruim quando você se torna uma pessoa cega. Mas, por outro lado, é bom ter desejos. E desejos mundanos também. Porque, por exemplo, no budismo a gente aprende que desejos mundanos são iluminação. Que é através desses desejos que eu vou... A gente fala revolução humana, né? Fazer a nossa própria revolução humana. Que é... A revolução humana é quando você tem, vamos dizer assim, o seu despertar. Falando bem assim superficialmente. Quando você transforma uma situação na sua vida. Transforma um padrão comportamental, uma questão que estava meio que travando a sua vida há muito tempo, é uma questão kármica, né? Você faz a sua revolução humana quando você transforma isso, quando você basicamente atinge a iluminação, entre aspas. Tudo entre aspas, tá, gente? E nesse princípio de desejos mundanos são iluminação do budismo, ele fala que, na verdade, você não precisa se livrar de todos esses desejos mundanos. E desejos mundanos são o quê? Tanto coisas materiais, quanto desejos que a gente tem de, por exemplo, se ver livre de uma doença, os quereres, né? Os desejos em geral são considerados desejos mundanos. Não é só relacionado a bens materiais e essas coisas. São todos os desejos que o ser humano se apega numa vida humana normal. Na vida inerente ao ser humano, né? Todos os desejos em geral. Então, eles não são, na verdade, de todo ruim dentro desse budismo que eu fui criada, né? Que a minha família toda pratica desde quando eu nasci e tudo mais. Porque é por meio desses desejos, é por meio desses padrões que não são tão bons que a gente se conhece, né, na verdade. Se enxerga e consegue entender mais sobre si mesmo e assim a gente consegue fazer essa revolução humana, atingir essa iluminação. Né? Então, assim,
você não precisa se livrar de todos os seus desejos, das coisas que você quer. Porque aqui ele meio que fala que dá a entender que você tem que meio que se livrar dos desejos, né? E se você pudesse encontrar as zonas de liberdade que já possui e se encontrar nelas? Então, essa parte é legal, que na verdade ele tá falando assim, ele não tá falando para se livrar dos desejos dessa forma. O foco aqui é mais em você se apegar ao que você já tem, e isso eu concordo totalmente. Eu acho que a gente tem mesmo é que se apegar ao que a gente já tem e ser grato e aquela coisa, amar o que você tem. Não ficar desejando o que você não tem. Isso eu concordo totalmente. Mas não acho também que a gente deva ou precise acabar com os nossos desejos, porque isso é impossível. É impossível. Isso é uma das coisas inerentes à vida e uma das verdades e fatos da vida, que a gente vai ter desejos, que faz parte do ser humano. Então, é meio controverso, como eu falei aqui, porque pode causar interpretações controversas. Alguém pode ler isso aqui e entender assim, tá, então quer dizer que eu devo cessar os meus desejos, as minhas ambições e tudo mais. E não é bem isso que está falando aqui, na minha interpretação. Na minha interpretação, ele está falando mais no sentido de focar no que você já tem. Que é isso, né? Se você ficar focando muito no que você não tem, que é o contrário aqui, uma certeza é que você vai sofrer. É aquela história lá, né, de melhor maneira de não sofrer, o caminho mais certeiro para você não sofrer é não criar expectativa, diminuir sua expectativa. Mas também, que aí vem o outro lado, que é o meu ponto disso tudo que eu tô falando. Se você não cria expectativa, se você não quer coisas que você não tem, o que move você, né? É um balanço, entre aspas, porque eu também não acredito muito em equilíbrio e balanço e tudo mais. Eu acredito em consciência. Tem vezes que a gente assim, pra mim, é muito, muito difícil esses momentos de equilíbrio que é o que a galera fala, né? Que tem que ter um equilíbrio, que tem que ter um balanço, o segredo é o equilíbrio e tudo mais. Tá, só que não é fácil assim conseguir esse equilíbrio. Vai ter momentos que a gente vai estar 8, vai ter momentos que a gente vai estar 80. É assim, a gente é assim, o ser humano é intenso. Tem vezes que a gente sente de mais, tem vezes que a gente sente de menos. Tem gente que a gente busca mais, tem hora que a gente se acomoda. Então, sempre vai ter uns picos. Eu acho que a grande questão é a consciência. É você estar consciente. No momento que você, por exemplo, está num pico 80, tá buscando, tal, não sei o quê, e tudo mais, você ter a consciência, você fala, eu tô assim, e faz parte, e é por causa disso, 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 e
E se você, às vezes, se estiver se sentindo ansioso demais ou isso está te afetando de alguma forma, você pensar assim, eu tô assim tal, eu preciso dar uma acalmada, dar uma segurada. Ou o contrário, quando você está acomodado e tá não sei o quê, você ter a consciência que, tipo assim, opa, eu tô relaxando demais, preciso buscar mais e tal. Acho que a grande questão é a consciência. E não se martirizar também, não se criticar demais quando você tiver um ou outro. Porque faz parte, é assim, a gente tem picos. É assim, o ser humano ele não consegue ficar no equilíbrio o tempo inteiro. Por isso que eu não acredito no equilíbrio, eu acredito no trabalho da consciência. Né? Enfim, E lendo isso aqui, uma coisa que eu pensei também, muito aquela coisa de tendo tudo que você quer ou querendo tudo que você tem. Lembrei muito daquele negócio lá do trabalho, né? Você não... Eu não faço o que eu amo o que eu faço. Esse princípio essa frase, né? Essa ideia é uma das que tem ficado bastante na minha cabeça esses últimos dias, porque eu tô nesse momento do trabalho, né? Esse momento profissional. Há umas semanas atrás eu tive umas crises aí de identidade, ansiedade. Sabe esses momentos que você fica a mais, assim? Geralmente é uma coisa que dá um gatilho em você, alguma situação, alguma coisa que você viu de alguma pessoa ou algo que alguém te falou e tudo mais, o negócio dá um gatilho. Quando você vê, você já tá brisando, você tá tipo assim, fritando a cabeça no negócio e já nada mais faz sentido e você acha que você tá fazendo tudo errado, o que você tá fazendo da vida e tal, não sei o que, esses momentos, né? E aí essa ideia veio muito à tona para mim nesses últimos dias aí por causa disso, né? Porque uma das minhas questões que bateu no meio dessa crise foi essa de tipo ficar assim, caramba, mas eu nunca vou fazer o que eu quero de verdade e tal, e talvez eu não seja tão boa assim, talvez eu nunca consiga chegar num lugar profissional, criativo e etc que eu quero e tudo mais, né, e tal. E aí, uma das coisas que eu fiquei repetindo na minha mente, que ajudou, foi isso, essa ideia de tipo assim, não, peraí, mas eu tenho que amar o que eu faço, não fazer o que eu amo, né? Eu acho que isso já diz tudo. Reflitam aí sobre, não vou ficar falando muito. Você tem que amar o que você faz. Desde que o que você faz te, te faz se aproximar, te aproxima da sua essência. Não precisa ser toda a essência, mas acho que o ponto mais forte, vamos dizer, da sua essência ou algo muito que você sente muito, muito forte dentro de você, que é a sua essência e que isso te conecta a ela de alguma forma e você ama aquilo que você faz. Porque é isso, né? Pra amar alguma coisa que você faz, em algum ponto, isso que você faz tá ligado com um traço de personalidade ou
da sua essência. Então, assim, faz sentido isso que eu tô falando, né? Enfim. E é isso. E acho que uma mensagem só que eu queria deixar, aproveitando que eu tô falando desse momento de crise e tal, né? Que é muito comum quando vai chegando perto dos 30 e tal, ou passa dos 30, enfim. Ou antes também, é que se alguém um dia for assistir, estiver vendo isso daí, porque por enquanto só eu, então pode ser para mim mesmo também essa mensagem. Se você tá passando por uma fase assim de crise de identidade, de sentido, muitas dúvidas, não sabe para onde vai, não sabe se tá certo tudo isso que está fazendo ou não, se vai para um caminho, vai para outro, ou enfim, fica consumindo um monte de informação e se comparando o tempo todo. Se você tá nessa fase agora, a única certeza que eu posso te dar é que vai passar, com certeza. E quando passar, você vai ter um esclarecimento maior de você do que antes. Vai ter algum ponto de você que você vai ter entendido, ter uma maior compreensão do que você tinha antes. Então, esses momentos de crise, que você entra em colapso aí com sua identidade, eles são muito bons, na verdade. Muito mesmo. Porque toda vez que passa, você tem uma compreensão maior de si mesmo. Porque é assim que funciona. Se você não passa por esse momento, você não tem. É assim que é. É a tempestade lá antes do arco-íris, sabe? Bem brega essas frases, mas bagulho de coach, né? Mas é real. É real. E quando você estiver no meio dessa crise, só fica repetindo isso na sua cabeça. Que assim, que depois que passar isso, você vai ter uma compreensão maior de si mesmo. Depois que passar, você vai ter uma compreensão maior de si mesmo. E repita isso na sua cabeça, porque é muito verdade. E aí, uma coisa boa é que das próximas vezes que for acontecendo, porque essas crises vão e vêm, né? Não sempre, mas de vez em quando. E aí, das próximas vezes que vier, você vai ficar, conforme você for praticando isso, esse pensamento, vai ficando mais fácil e você vai passando a gostar até. Não gostar do sentido de sentir prazer e tudo mais, mas assim, de entender que aquilo é realmente bom pra você e você ficar de boa. E dentro de você, você tá em crise, mas você não tá naquela angústia, assim, sabe? Você tá tipo assim, puta, no fundo você tá, tá bom, vai ser bom. Vai ser bom pra mim, vai clarear. Vai clarear. É isso aí. É isso e buscar, não paralisar. Quando você estiver no meio dessa crise, não paralisa. Não fica sem fazer nada. Se mexe. Se mexe e bota isso na sua cabeça. Vai ter uma compreensão maior de si mesmo no final. Porque se você ficar parado, aí é que o negócio te engole mesmo. Então você vai, faz o seu exercício, toma a sua água, dorme certinho e tudo mais. Para de beber, encher o cu de álcool, de droga, o que for. Fica um tempo suave, fica um pouco quieto e tal. E depois você vai ver como não vai clarear.
E tá dando já meia hora de vídeo. Esse acho que foi o mais longo e foi o trecho mais curto. Enfim, é isso aí. Eu vou testar aqui. Vamos ver se vai parar. Tchau, gente. Até amanhã. Não.